Eu queria falar para você, entregar para você em nome de Jesus, algo que Deus colocou no nosso coração para falarmos hoje, sobre o desenvolvimento da nossa fé, o desenvolvimento da nossa salvação. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. Coloca aqui para mim, por favor. O tema de hoje: desenvolvendo a nossa, o quê? Salvação. Vem comigo. Quando a Bíblia fala sobre a salvação, sobre desenvolver a salvação, nós precisamos entender que qual é o motivo que nos faz estarmos na presença de Deus, ou na igreja, na casa de Deus. Qual é a razão, o motivo de você estar aqui? Tudo que a gente faz com algum motivo. Você se alimenta porque você precisa de saúde. Então você se alimenta não por se alimentar, você se alimenta para que você mantenha o seu corpo saudável. Você acorda cedo e vai trabalhar para que você possa no final do mês receber o seu salário. Tudo que você faz e tudo que nós fazemos tem que ter um motivo. E eu queria que você pensasse qual tem sido o real motivo de você estar na igreja. Qual é o motivo de eu acordar de manhã, domingo? Quando você acorda, você de repente escuta o barulho, as pessoas indo para a praia, as pessoas indo passear, e você diz assim: olha, eu vou para a igreja. Qual o motivo que faz a pessoa estar na igreja? Se esse motivo que me faz estar na igreja, vir à igreja, não for a minha o quê? Salvação. Esse tem que ser o motivo principal de eu estar na presença de Deus. Se eu estou na igreja, se eu venho à igreja por outro motivo que não seja esse, o apóstolo Paulo até fala isso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo for apenas nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. O que é esperança em Cristo está só nessa vida? É a pessoa que de repente vem na igreja porque ela quer uma porta aberta. Ela vem na igreja porque ela quer uma cura. Ela vem na igreja porque ela precisa de uma bênção, a libertação de um filho. Tudo isso pode ser o motivo de você chegar na igreja. Isso aí é o motivo da nossa chegada, mas não pode ser o motivo da nossa caminhada. E é por isso que, quando nós fizemos esse slide para colocar aqui, essa tela, eu fiz questão de colocar desenvolvendo a salvação, e eu coloquei aqui começo, meio e o quê? E o fim. O começo, quando nós começamos com Deus, é o que nos traz à igreja. Por exemplo, eu cheguei na igreja por causa de um problema de saúde na minha família. Então, quando eu entrei na igreja, pela primeira vez, eu entrei porque alguém disse: vai neste lugar, porque esse problema pode ser resolvido. E quando eu cheguei na presença de Deus, eu vi que ali o problema podia ser resolvido. Mas ali foi só o quê? O começo de uma caminhada. E quando eu cheguei na igreja, por causa de... eu não cheguei na igreja falando assim: eu vou na igreja porque eu quero a minha salvação. Tem gente que vem, mas é difícil. Eu não sei você chegou na presença de Deus pela primeira vez, foi buscando a salvação ou buscando a solução de um problema? Foi a salvação? Eu não fui. O começo nem sempre é esse. Mas eu preciso entender que eu não posso ficar aqui. Eu tenho que desenvolver
que é o objetivo da nossa fé. Por isso Paulo diz, se o nosso objetivo for só nas coisas desse mundo, somos os mais infelizes. Eu não posso estar na presença de Deus porque eu preciso de uma porta aberta, de uma bênção, de uma causa que saia. Isso pode me trazer, mas eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Em Filipenses capítulo 2, Paulo fala aos filipenses isso. Ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Então, quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia diz que ela precisa ser desenvolvida. E eu queria falar sobre isso, como é esse desenvolvimento da nossa salvação. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 1. Abre aí, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha só o que Paulo fala. Filipenses 1, 6. Ele diz assim, falando da salvação: estou plenamente certo de que aquele que começou, aquele que o quê, pessoal? Vem comigo. Aquele que o quê? Começo. Aquele que começou uma boa obra em vós, há de o quê? Completar essa obra, meio. Ele começa, ele tem uma obra para completar, a fim de que essa obra, uma vez concluída, faça você chegar até o dia de Cristo Jesus, de salvação. Então aqui em Filipenses 1,6, Paulo está falando das etapas da vida, da caminhada cristã: começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Eu queria fazer uma pergunta para você. Com respeito à tua caminhada com Deus, aonde você está? No começo, no meio ou no fim? Coloca a tela aqui para mim de novo, por tempo. Aonde você está? Começo, meio ou aonde? O fim. No fim tu não está, porque se tu estiver no fim tu vai uma penada aí na igreja. É ou não é? Tu só pode estar no começo ou aonde? No meio. Paulo fala que Deus começou uma obra, mas Ele precisa concluí-la aqui no meio. E esse meio aqui é onde nós estamos. Nós entramos pela porta e estamos agora no caminho. Você lembra que Jesus fala, Mateus capítulo 7, que a porta é o quê? Estreita. E o caminho é o quê? Apertado. Mas Ele conduz a vida eterna. Nós hoje passamos pela porta. Quando Jesus fala que a porta é estreita, Ele está dizendo o seguinte: a porta já faz uma seleção. Nem todo mundo entra na porta. Nem todo mundo quer buscar Deus. Nem todo mundo quer ter um compromisso com Deus, porque a porta já começa a fazer uma limpeza. Mas há quem passe pela porta, mas quando ela chega no caminho, o caminho é estreito. E esse caminho estreito vai começar a exigir coisas dessa pessoa que passou pela porta. Esse caminho estreito vai começar a exigir coisas de nós. Ele vai exigir de nós, porque o caminho é estreito, ele vai exigir de nós que nós larguemos o pecado. Ele vai exigir de nós, porque eu posso até passar pela porta estreita carregando um pecado. Eu posso até passar pela porta estreita sem ter mudado. Mas conforme eu vou caminhando por esse caminho vai se estreitando. Esse caminho vai se apertando.
vai exigir renúncia, vai exigir perdão, vai exigir de você mansidão. Ora, ela vai exigir de você, porque você quer continuar no caminho, você vai ter que ser manso. Porque você quer continuar no caminho, você vai ter que perdoar. Porque você quer continuar no caminho, você vai ter que abrir mão do seu eu, do seu orgulho. Porque você quer continuar no caminho, você vai ter que dizer não para a sua carne, para as propostas do mundo, para as facilidades. Então esse caminho, essa etapa, são 3 etapas. Essa etapa da salvação vai começar a exigir coisas de você. E esse aqui é o lugar aonde muitas pessoas vão desistir. Porque quando ela chega, ela passa pela porta, ela chega aqui e ela diz: é o meu jeito é esse outro mundo. Chega uma hora que ela não consegue mais continuar com o seu jeito no caminho. Quando ela diz: não, porque eu sou assim mesmo. Quem quiser vai ter que me aceitar desse jeito. Então o orgulho dela chega uma hora que não deixa ela continuar no caminho até concluir. Porque uma das etapas da nossa salvação é exatamente essa. Vai chegar dias, situações em que ela vai exigir de você que você abra mão do seu eu. Você vê que a coisa é tão forte que as etapas não podem ser puladas. Quando Jesus estava prestes a morrer, ser crucificado, Jesus, junto aos discípulos, faz uma ceia, e Jesus começa a orientar os discípulos e preparar eles para o que estava por vir. E Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, eu quero te falar uma coisa. Satanás tem clamado para peneirar a tua alma como se faz com trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então Pedro, que já tinha conversado com Jesus e vinha caminhando, Pedro estava aonde? No caminho, bem aqui no meio. E Pedro vira para Jesus com toda a sua força, assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo aonde for, até para a cruz. E se tiver que morrer, eu morro também. Jesus olha para Pedro, conhecendo ele, disse: Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes. Aí Jesus fala uma coisa para Pedro que eu queria falar para você. Ele diz assim: quando você se converter. Então, peraí. Pedro já tinha passado pela porta? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E Pedro estava onde? Mas precisava se converter. Aí Jesus diz assim: Pedro, você está no meio do caminho. Mas se você quer chegar no fim, você vai precisar se converter. Quando você se converter, aí você vai conseguir fortalecer os teus irmãos. Tem etapas na nossa vida, na vida cristã, que você não pode pular. Então, às vezes, a pessoa entra na igreja, ela participa dos cultos, ela começa a participar e ela aprende os costumes da fé, ela aprende a cantar os hinos da igreja, ela aprende a palavra de Deus, ela fala da palavra de Deus, ela até prega para outras pessoas, mas ela está pulando uma etapa que ela não pode pular se ela quer chegar na salvação, que é a conversão dela. Numa outra ocasião, Jesus estava dentro de uma casa, chega um homem entendido da lei chamado Nicodemos e ele começa a conversar com Jesus, e esse homem era um homem entendido da lei, era um pregador, estudioso, e ele diz: Rabi, ninguém pode, não tem outro que tenha tal sabedoria, não tem outro que seja como o Senhor, de fato tu és o Filho de Deus. Jesus disse assim: em verdade te digo, se você não nascer de novo,
você não verá o reino de Deus. Nicodemos tinha passado pela porta? Sim ou não? E estava onde? No caminho. E Jesus disse assim: você está no caminho, mas você precisa nascer, senão você não vai chegar no fim, que é só assim. Então eu queria falar para você sobre essas etapas da nossa caminhada com Deus. Esse aqui, o meio, é o lugar onde Deus vai transformando você. É onde Deus vai fazendo uma obra em nós. Cada dia da nossa vida, cada dia, hoje, amanhã, cada dia da nossa vida, o Espírito Santo vai moldar você. E como é que Ele molda mesmo? Com situações, com problemas, com lutas. As lutas que você enfrenta e tem enfrentado, nada mais é do que Deus moldando você. Situações que você enfrenta de confronto, em que o teu eu, sabe, é mexido, em que mexe com o teu orgulho, fere você, e você passa a ter um conflito interior, porque a tua carne quer dominar o teu ser. Isso aí nada mais é do que o Espírito Santo fazendo uma obra, querendo completar essa obra. E quando a pessoa está sensível à voz de Deus, é como eu falei no começo, quando o motivo dela estar na presença de Deus é a salvação, ela consegue falar uma frase que você tem sempre que se lembrar. Ela olha e diz assim: quer saber? Não vale a pena. Não vale a pena me aborrecer. Não vale a pena eu sujar o meu coração. Não vale a pena eu discutir. Não vale a pena eu entristecer o Espírito Santo. Não vale a pena eu trocar isso aqui, esse momento, pela minha salvação. Eu vou dar as costas em você. Vou deixar para lá. Vou perder para ganhar com Deus. Porque a vida com Deus é assim. Se você quer andar com Ele, se você quer completar a tua carreira até o fim, se o teu alvo é a tua salvação, e repito, se não for, a Bíblia fala que nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra. Se o teu alvo é você seguir até o fim, saiba que ali no meio do caminho é a prova de fogo. É onde você vai ser provado, é onde você vai ser moldado, mas é onde você também será aprovado para a glória de Deus. Então, Deus permite coisas na nossa vida, pessoal, lutas. Deus permite situações que você esteja enfrentando, ou que você venha enfrentar. E às vezes a gente não entende o porquê. Mas alguma coisa dentro de você vai ser transformada. Essa situação que você está vivendo. Você que está aqui hoje, você que está assistindo de casa, e você diz assim: vídeo, eu estou passando uma situação que eu não estou entendendo. Não queira entender. Não queira entender quando alguma coisa der errado. Apenas confie. Não queira entender quando as coisas não acontecerem da maneira que você esperava. Continue caminhando. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Continue caminhando. Você talvez não vai conseguir entender por que dessa perda, por que dessa injustiça, por que tudo deu errado, por que a tua oração não foi ouvida, ou não foi atendida porque ouvida ela foi com certeza,
Mas por que ela não foi respondida? Você talvez não vai entender, mas alguma coisa está sendo transformada dentro de você. Talvez você esteja ganhando paciência, perseverança, força, fé. Mas uma coisa é fato, que aquele que começou a obra, coloca aqui para mim, aqui de novo, Filipenses 26, aquele que começou a obra, estou plenamente certo, que aquele que começou o quê? Boa obra. Boa obra. Você vê como é, olha só que coisa forte. Paulo fala assim, ele começou uma boa obra. Quem? Deus, Jesus. Começou uma boa obra. Começou. Você vê que a obra de Deus não acontece da noite para o dia. A pessoa não muda da noite para o dia. É uma obra. É dia a dia. Hoje você está sendo transformado por Deus. Mais um pouco. Porque Ele continua fazendo uma boa obra em você. Aí ele diz, aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la. Essa obra será completada em nome de Jesus. E ela acontece dia após dia. Quando você permanece no caminho. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloque suas mãos sobre o seu coração. Espírito Santo, talvez nós tenhamos pessoas aqui agora na reunião, ou pessoas que estão assistindo essa transmissão, que um dia elas entraram por esse caminho. E hoje, meu Pai, no meio do caminho, o caminho tem se tornado apertado, tem vindo lutas, tem vindo adversidades, tem vindo problemas, tem vindo injustiças, tem vindo situações adversas, coisas têm dado errado. E ela hoje, meu Pai, aqui no meio, bem no meio do caminho, no meio da caminhada, talvez ela esteja pensando em desistir. Talvez hoje, meu Pai, ela no meio da caminhada tem pensado, vem pensando em olhar para trás, em desistir do caminho. Ela chegou até aqui, ela já caminhou tanto, já renunciou tanto, já aprendeu tanto, mas o caminho tem estado apertado de uma forma tal que as forças têm lhe faltado. Mas agora, meu Pai, eu te peço, renova as forças, porque está escrito que o Senhor renova as forças daquele que já não tem nenhum vigor. Renova as forças dela, meu Pai, renova as forças dele, a fim de que essa pessoa consiga caminhar até o fim, a fim de que ela consiga caminhar, meu Pai, dar mais um passo e mais um passo. E mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que as lutas estejam se avolumando, se tornando aparentemente como barreiras intransponíveis diante dela, meu Deus, que ela tenha a força da confiança de olhar para Ti. Oh, meu Pai, nós precisamos da Tua força agora. Venha sobre nós, porque seria-nos uma tragédia, meu Deus, nós olharmos para trás. Seria-nos a pior coisa que poderia nos ocorrer, meu Pai, perdermos tão grande salvação. Eu lembro quando o Senhor disse aos discípulos
diante de alguns que desistiram do caminho, quando ouviram uma palavra dura do Senhor, o Senhor disse para os discípulos: e vós quereis ir embora também? Vocês vão querer ir embora das costas, desistir do caminho também? Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Porque só Tu tens as palavras da vida. Nós não temos outro, meu Pai. O Senhor é a nossa razão de viver. E nós entregamos a nossa vida a Ti agora. Entregamos todo o nosso ser. Santo no Teu vento soprar, a Tua glória se manifestar. Eu posso ver o